pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Priscila, acho que todos já me conhecem, mas para aqueles que ainda não me viram por aqui ainda, eu sou a psicóloga e frequentemente estou aqui com vocês para a gente conversar sobre alguns temas importantes. Antes da gente começar a falar do tema desse mês de junho, que foi escolhido para conversar com vocês, eu queria pedir, né, encarecidamente, para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram no canal do YouTube, que possam fazer essa inscrição, para poder curtir, compartilhar, assistir os nossos vídeos, né? E também prestigiar a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. É muito importante para que a gente possa cada vez mais ter visualização e curtidas, né? Isso é muito interessante para a Casa de Acolhida, tá bom? Esse mês, nós estamos no mês de junho, né? E esse mês é o mês junho violeta, que a gente chama. O que é o mês junho violeta, né? Ele é um mês destinado à prevenção e conscientização da violência contra a pessoa idosa, né? A gente sabe que no dia 15 de junho é uma data que trava, né, uma luta contra as violações à pessoa idosa. É claro que a gente sabe que não é somente em uma data que a gente faz esse combate, né, essa luta, ela não acaba no mês de junho, ela é incessantemente combatida na sociedade atual. Haja visto, né, que cada vez mais nós temos uma sociedade velha, envelhecendo, né? Graças a Deus. Isso quer dizer que hoje a gente tem um número de velhos muito maior que há muitos anos atrás. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente pega alguns países, né, por exemplo, o Japão, alguns países da Europa, a gente tem hoje um aumento do número de idosos muito grande, né? Isso se deve, com certeza, ao tipo de vida que as pessoas têm levado. Né? Então, assim, as pessoas se cuidam mais, fazem mais exercício, se alimentam melhor, cuidam mais da sua saúde mental. Então, isso faz com que cada vez mais a gente tenha um aumento do número de idosos no mundo. E no Brasil não é diferente, né? Mas antes da gente falar exatamente sobre números de idosos, coisas do tipo, né, que eu acho que não é o mais interessante, nós vamos falar sobre o processo de envelhecimento, o envelhecer, né? O que seria o envelhecer? É um processo gradual e contínuo que acomete todas as pessoas que nascem, né? Então, ele consiste na alteração, né, de algumas funções corporais e mentais, né, de pessoas adultas. Então, as pessoas chegam na fase adulta, algumas alterações mentais e corporais vão acontecendo e isso a gente dá o nome do processo de envelhecimento, de envelhecer. Né? Não há uma idade específica para o início do envelhecimento, mas a gente sabe, né, os especialistas dizem que aos 65 anos nós iniciamos nossa velhice. Né? Então, gente, é inevitável dizer isso para vocês. Todos seremos idosos ou já somos, né? Ou já somos idosos ou seremos idosos. Né? Com a graça de Deus, todo mundo quer chegar à velhice. Né? Isso quer dizer que a gente vai viver bastante. Tá certo? Portanto, né, o envelhecimento é um processo natural, inevitável, né? Não tem como a gente não envelhecer. Ele é extremamente complexo, o processo de envelhecimento, e ele se dá de forma diferente para cada pessoa. Cada pessoa envelhece à sua maneira, né? Mas por que, Priscila, a gente vê essa diferença no processo de envelhecimento de pessoa para pessoa, né? Como eu falei, esse processo de envelhecimento, ele depende da interação entre dois fatores, né? Da interação, quer dizer, da junção de dois fatores. Os fatores genéticos, que são próprio da pessoa, de cada pessoa, da sua determinação genética, e os fatores ambientais, os fatores externos, né? Então, assim, desde que a gente nasceu, inevitavelmente, nós vamos envelhecendo mais e mais e mais, né? Isso quer dizer que as nossas células do corpo, naturalmente, vão sofrendo alterações. Então, é natural que quando a gente tem 1 ano de idade, a gente naturalmente vai envelhecendo, né? A gente não fica velho de uma vez, a gente vai todos os dias envelhecendo um pouquinho mais, né? Então, é um processo, como eu falei, natural, e tem a ver com essa interação dos fatores genéticos e dos fatores ambientais, dos fatores externos, né?
Os fatores ambientais, eles, que são esses externos, eles podem ser modificados. Então, a gente sabe que são fatores externos, eles podem ser modificados porque a gente pode fazer diferente, né? Por exemplo, nossos hábitos de vida, como tendo uma alimentação saudável, a prática regular de exercícios físicos, o cuidado com a nossa saúde mental e principalmente o controle do estresse. Nós sabemos que a questão do estresse, ela é uma das queixas mais comuns hoje em dia na nossa sociedade. Então, uma pessoa que tem muita questão com estresse, e é inevitável que todos nós temos, né? Mas uma pessoa que tem uma saúde mental impactada constantemente pelo estresse, ela é uma pessoa que provavelmente vai envelhecer mais rapidamente. Né? É claro que tem, como eu falei, fatores genéticos, hereditários, tudo mais, mas esses fatores externos são questões muito importantes e questões que a gente pode fazer alguma mudança. Então, a gente pode comer melhor, a gente pode fazer exercício físico e viver mais, a gente pode cuidar da nossa saúde mental, fazendo terapia, fazendo... A gente já conversou inúmeras vezes aqui sobre como cuidar da saúde mental, né? Mas, por exemplo, fazer... terapia, meditar, cuidar da espiritualidade, tudo isso é um jeito de cuidar da saúde mental, né? Então, tudo isso que eu citei está diretamente interferindo, né, de forma incisiva nesse processo de envelhecimento. A gente sabe muito bem que pessoas que se cuidam, né, são pessoas que tendem a ser mais cuidadosas consigo mesmas e provavelmente elas vão envelhecer do mesmo jeito, mas elas vão envelhecer melhor, vão envelhecer bem. Né? Então, o que a gente sabe? Que o envelhecimento ele é considerado bem-sucedido quando as doenças são bem controladas e a independência e a autonomia da pessoa estão preservadas. Então, tem pessoas que, por exemplo, convivem com a diabetes, mas elas se cuidam e passam a controlar aquela doença e viver bem. Né? Então, assim, não é porque a pessoa tem uma doença que ela vai viver necessariamente mal e vai envelhecer mal. Não, ela pode ter uma doença bem controlada, preservar bem a sua autonomia, a sua independência. Né? Então, gente, velhice não é uma doença, não é um castigo, não é uma doença, é uma fase da vida. Assim como é a infância, assim como é a nossa juventude, assim como é a nossa fase adulta. Em algum momento, a gente envelhece. Né? Tem um livro que eu li que é muito interessante, que a pessoa fala sobre o processo de envelhecimento. Né? Então, ela fala que o envelhecimento é como a gente chegar, por exemplo, num deserto despreparado. Então, assim, quando a gente vai enfrentar a nossa velhice, a gente tem que se preparar durante toda a nossa vida para chegar na velhice minimamente bem. Então, ela faz uma comparação com a nossa ida a um deserto, por exemplo. Ninguém vai para um deserto despreparado, sem filtro solar, sem um boné, sem levar água, porque a gente sabe que lá a gente vai precisar de tudo isso e não vai ter. Então, a gente precisa se preparar para o envelhecimento como se preparasse para ficar um tempo no deserto. Legal, né? Então, envelhecer bem depende desse equilíbrio favorável entre perdas e ganhos trazidos pelo próprio envelhecimento. Afinal, cada fase da vida, né, tem seus desafios, os objetivos a serem cumpridos, né? E isso não é diferente na velhice, tá certo? Então, ser idoso não significa estar sozinho, né? Já que há uma grande diferença entre o isolamento e a solidão. Então, não quer dizer que porque a gente envelheceu que a gente precisa se manter absolutamente sozinho, né? Por isso, a gente trava, né, a tamanha importância de continuar as próprias experiências com os laços familiares, com os amigos. É muito importante que no envelhecimento a pessoa continue a ter o mesmo tipo de entorno familiar, de amigos, de algum tipo de lazer, né? Porque senão ele vai acabar, porque normalmente o idoso não está trabalhando mais, ele vai acabar enfrentando algum tipo de isolamento e, consequentemente, uma solidão. Né? Então, é no momento, né, do ir se tornando idoso que esse ser humano vai enfrentando algumas situações que nem sempre são fáceis. Né? Uma delas é, como eu falei, o distanciamento da vida produtiva, do trabalho. Provavelmente um idoso, ele já não trabalha mais. Então, esse é o momento da pessoa se aposentar.
Por um lado, é muito bom. Por outro lado, é um momento de enfrentamento de coisas não muito fáceis, porque a pessoa deixa de conviver com os amigos, ela deixa de ter um horário na rotina dela. Então, é muito fácil, como eu falei, que esse idoso tenda a enfrentar algum tipo de isolamento quando ele deixa a fase produtiva para trás, né? Junta-se a isso, a essa questão, né, que eu acabei de falar, uma sociedade, né, que tende a colocar o idoso como alguém com menos direitos, né, que não consegue tomar decisões e até sendo infantilizado. Não sei se vocês já viram aquelas cenas, né, que não é por maldade, mas todo mundo já viu uma cena de uma pessoa conversando com um idoso, principalmente quando é bem idoso, como se estivesse conversando com um bebê. Então, fala com aquela vozinha, nananana. Quer dizer, a gente não tem, isso aí é uma violência contra o idoso, porque aquela pessoa, né, não é um bebê. Então, tratar um idoso como um bebê é um tipo de violência, porque não há, né, nesse sentido, um respeito à sua história, à sua sabedoria, à sua autonomia, à sua independência, um ser que é como você, só que é mais velho, né? Então, não é preciso tratar um idoso como um bebê, como se ele não tivesse podendo tomar decisões, não tivesse vontades, né, desejos. Então, é sempre importante levar em consideração tudo isso em relação ao idoso, né? E falando em violência, né, temos alguns tipos mais comuns de violência contra a pessoa idosa. A principal queixa que a gente tem de violência contra a pessoa idosa é a negligência. E o que é a negligência, né? Ela se dá quando os responsáveis por aquele idoso deixam de oferecer, por exemplo, cuidados básicos para aquele idoso. Higiene, saúde, os próprios medicamentos, proteção contra o frio, proteção contra o calor. Então, ele é negligenciado, ele é deixado de lado em relação aos seus cuidados básicos. Isso acontece e muito, né? Não é simplesmente só em asilo, em casa de repouso, não. Acontece com o idoso dentro da própria casa, né? Porque a gente sabe que hoje em dia é crime você não cuidar de um idoso, não dar atenção devida a um idoso. Então, um familiar que negligencia o idoso está cometendo, inclusive, um crime, né? Um outro tipo de violência que é realizado, né, que é impactado contra o idoso, é o abandono, né, que é considerado uma forma extrema de negligência. Então, assim, o abandono é uma forma extrema de negligência, pois a ausência ou omissão dos familiares, ou dos responsáveis, ou do governo, ou da instituição que ele vive, de prestarem socorro a um idoso. A gente já ouviu muitas vezes, né, nesse sentido de idosos que precisam de proteção, que sofrem, por exemplo, algum tipo de abandono em relação aos responsáveis. E como eu falei, não só em relação ao familiar, mas como em relação ao próprio governo, que não protege o idoso nos momentos que ele precisa, ou da instituição que ele vive, ou dos próprios familiares, né? Para a gente finalizar esse vídeo, tem um tipo de violência que é cometido contra o idoso, que é a própria violência física, né? Quando, por exemplo, alguém se utiliza de força física para obrigar os idosos a fazerem alguma coisa que eles não querem, por exemplo, né? Então, nesse tipo de violência física, as pessoas podem ferir os idosos, né, provocando dor e até morte. Quantas vezes a gente vê, e vê muito ainda, né, sendo televisionado, na mídia, algum tipo de violência física contra um idoso diante de uma situação que para ele ele não quer, né? Ele não quer realizar alguma coisa, ele não quer fazer alguma coisa, então ele é violentado, né, provocando dor, provocando sofrimento e até a morte dessa pessoa idosa, né? A gente vai continuar conversando sobre a questão do idoso num próximo vídeo, tá certo? Até mais!